pensando, eu poderia falar, porque se a gente for olhar na grandeza do ministério dele fora de casa, eles foram espetaculares. Por exemplo, nós temos o profeta Josué, profeta, juiz, sacerdote, administrador. Ele foi um dos maiores juízes lá do povo de Israel. Ele foi o último e ele era um dos mais respeitados do meio de Israel. Não fala muito da família dele, mas fala que a conduta dos filhos dele eram reprováveis. Sabe o que os filhos de Samuel estavam fazendo quando o pai envelheceu? Samuel era juiz, ele julgava a causa do povo. Os filhos estavam recebendo valores para julgar a favor de quem estava errado. Ou seja, eles eram corruptos, eles eram injustos. Aí eu pensei, tem Davi, né? Foi um rei poderosíssimo, que homem valente era Davi, que homem forte, homem ousado, sozinho. Ele enfrentou um gigante, todo o exército dele ficou apavorado de medo, e ele foi sozinho. Mas quando a gente olha dentro da casa de Davi, nós vemos tantas coisas, rivalidade, tragédia, conspirações. O filho de Davi matou o irmão porque abusou da outra irmã. Aí o sobrinho de Davi matou um dos filhos de Davi por causa de traição. Eram homens com ministérios potentes, louváveis, mas em casa o ministério deles era pequeno. Aí eu pensei, poxa, tem Jesus, né? Exemplo de filho perfeito, obediente. Aí quando a gente olha para o filho, aí eu olhei para o pai. Aí tem Deus, nosso pai. Mas já foi comentado com ele na semana passada. Mas teve uma outra pessoa que contribuiu de modo significativo para que Jesus ele pudesse se tornar o ser humano que ele se tornou. Alguém sabe? José. Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 24. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Irmãos, pai é um instrumento usado por Deus sobre os filhos. Que responsabilidade! O que a gente sabe sobre José, a gente só tem 3 fontes que falam sobre ele. Os evangelhos, que é o que nós conhecemos na Bíblia, Mateus, Lucas e João. Temos os textos apócrifos, que não são inspirados, né? Os ensinamentos não são aceitos mesmo na Bíblia. E a tradição, o que as pessoas falavam, informações que eram passadas de modo oral para os filhos. Aí eu fiquei pensando, entre tantos homens, reis, sacerdotes, profetas, homens ricos, homens poderosos, na época de José, Deus escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus, o próprio Filho de Deus. Por quê? Alguém já parou para pensar nisso? Aleluia. José, irmãos, ele foi escolhido por causa de várias características que ele tinha. Era um homem de princípios, era um homem de valor, era um homem de fé, um homem de retidão, um homem que tinha disposição para obedecer às ordens divinas. Aleluia. Quem era José, né? Primeiro capítulo de Mateus, ele conta. Era um homem da tribo de Judá, era um homem que era da linhagem de Davi, ou seja, ele tinha descendência real. Ele poderia, dependendo da situação, em algum momento, ele era um dos candidatos a rei. Seria isso. José
é um homem que foi treinado na lei, ele era estudado e ele era um homem obediente a Deus, a lei e as tradições. Vivia numa cidade, no vilarejo, né, na verdade, chamado Nazaré. Aí que começa a história. Era um homem que estava noivo de uma menina. O noivado, na época dos tempos bíblicos, ele não é igual ao nosso hoje. Era um acordo público que era feito entre duas famílias. Era um compromisso tão sério, que para uma pessoa ela desposar de uma outra pessoa, era necessário o divórcio. De tão sério que era. E as pessoas, elas já se consideravam casadas, mesmo estando noivos, porque somente o divórcio poderia separá-los. Aí José está noivo de uma menina grávida pelo Espírito Santo. Imagina, José, ele era um homem reto. E ele sabia, na cabeça dele, que ele não tinha feito nada. Ele estava cumprindo os votos da tradição, onde ele não poderia ter relações sexuais com Maria, já que eles eram noivos. Mesmo sendo um compromisso tão sério, eles nem moravam na mesma casa. Conseguem imaginar a situação que José ele ficou quando ele estava noivo de Maria? Ele percebeu, ele descobriu, a Bíblia não conta se Maria contou para ele, a Bíblia não relata esses detalhes. Mas José, ele consegue perceber que Maria está gestante. E eles não podiam ficar se vendo. Eles só se viam de longe, por causa desse compromisso. Mas chegou um momento que José percebeu o estado de Maria. Talvez a barriga estivesse crescendo, talvez as pessoas estivessem comentando. Olha que situação, que dilema moral esse homem estava. E ele tinha duas opções. Ele poderia optar pelo divórcio público, onde ele iria numa corte, abriria uma queixa contra Maria, tornaria o caso conhecido, as pessoas saberiam daquilo ali, Maria e sua família seriam envergonhados e Maria, juntamente com Jesus, seriam colocados em uma posição perigosa, porque a lei de Moisés mandava que nesses casos a mulher, a adúltera, ela fosse apedrejada. A segunda opção de José era um divórcio, de qualquer modo, só que ele seria silencioso, secreto. Então ele protegeria, ele ia preservar as duas vidas, porque as pessoas não saberiam, mas de qualquer modo ele iria anular o casamento. Essa era a visão que José tinha, até que ele teve um sonho. Aí um anjo se apresenta a José e fala: José, filho de Davi. Quando o anjo começa com esse anúncio, filho de Davi, sabe o que ele quer dizer? José, o que todo Israel, o que toda a família da linhagem de Davi espera ansiosamente. Não era o Messias, irmãos? Era isso que o anjo estava falando para José. Aí ele continua as instruções: olha, não temas, não tenha medo, não hesite de fazer Maria sua esposa, leve-a para casa, tome-a para si, reconheça, trate-a como a sua esposa, porque o que está sendo gerado nela é criação do poder de Deus, era obra do próprio Deus. Sabe o que José fez ao ter esse sonho? Quando ele acordou, ele obedeceu. José, ele não teve dificuldade, olha só que homem temente a Deus, ele não teve dificuldade de discernir aquele sonho. Poderia ter sido um sonho qualquer, um sonho de barriga cheia, mas ele entendeu que aquele sonho ali era Deus falando com ele. A gente vê que ele era um homem de fé, ele acreditava verdadeiramente que Deus existia. Outra coisa que nós podemos perceber, a comunhão, a intimidade que José tinha com Deus, porque ele entendeu que o sonho era de Deus, ele entendeu que o que o anjo falou, ele era de Deus, era a mensagem de Deus.
vida de oração. Era assim que José vivia. Quando José soube do plano de Deus, ele obedeceu. Ele era um homem obediente. Obediência, irmãos, exige de nós uma profunda confiança em Deus. E José, ele tinha isso. Aí José, ele se casa com Maria. E a atitude de José, ao se casar com Maria, ele a preservou de qualquer acusação que as pessoas estavam fazendo, e ele assumia publicamente a paternidade de Jesus. Quando ele tomou Maria como esposa, com certeza o pensamento ali das pessoas era: mas José sabia que ele não tinha feito nada. José quebrou as regras, por isso que ele se casou com ela grávida. Era o pensamento. José, ele está falando que o filho não é dele, mas então ele está assumindo uma paternidade que nós consideramos ilegítima. Eram vários pensamentos. E José, ele era um homem ético, um homem reto, e ele preferiu passar por cima de tudo aquilo ali, de todo aqueles comentários, de todas aquelas acusações. Ele preferiu preservar Maria. Ele preferiu que a honra dele, que a reputação dele fosse falada, que as pessoas continuassem falando, mas ele ia proteger não só Maria, mas também o Filho de Deus, correndo riscos, irmãos. Ele optou por fazer o que era certo. Aí depois a gente encontra, outra pessoa quebrando os protocolos sociais, lembra? Jesus andando com cobradores de impostos, quebrando o protocolo social. Jesus conversando com mulheres em público, quebrando o protocolo social. Jesus aprendeu muita coisa com José. Depois que ele assumiu Maria como esposa, depois que ele assumiu Jesus como filho, aquele homem bondoso, íntegro e justo, outra coisa que nós percebemos de José: ele era um homem religioso. E ele também era praticante daquela religião que ele seguia. Depois do nascimento de Jesus, lá em Belém, existia a lei, ela pedia muitas cerimônias. E José, como um homem religioso, ele cumpriu cada uma delas. Tinha ali a circuncisão, que a gente pode acompanhar no texto. Nós vimos que Jesus, no 8º dia, conforme a lei mandava, foi circuncidado. A circuncisão, ela simboliza separação entre judeu e grego e exclusividade, um relacionamento exclusivo com Deus. Então nós vemos Jesus sendo circuncidado no 8º dia e nomeado. Nomear uma criança nos tempos bíblicos era assumir formalmente a paternidade. Outra cerimônia que eles precisavam fazer era a ida ao templo. E lá no templo eram 2 rituais litúrgicos, um para Maria e um outro para José. Porque a lei pedia assim: Maria, ela foi precisar fazer a purificação, que era ali o resguardo. Precisava ter um período de resguardo, depois ela tinha que ir ao templo se banhar para a purificação. E o ritual que envolvia Jesus, por um pouquinho mais de um mês, era a apresentação do menino. Não é igual a gente faz, não. As pessoas vêm, trazem os seus filhos, recém-nascidos, e olham: apresentei a Deus. Não, o povo já era diferente. Segundo o judaísmo, a apresentação que eles faziam no templo era por causa do seguinte motivo: Deus, ele havia dito que todo primogênito, ele pertencia ao Senhor. Todos os primogênitos pertenciam ao Senhor. Quando o povo de Israel saiu lá do Egito, passou ali no Êxodo, estava no deserto, Moisés estava no Monte Sinai, e o povo, com a demora de Moisés, começou a querer um outro Deus para adorar. Então fizeram ali um bezerro de ouro e começaram a adorar aquele Deus. Moisés desceu do Monte Sinai, Moisés acabou com a festa, Moisés destruiu aquele bezerro, e somente uma tribo ficou do lado de Deus, quando todo o povo de Israel queria adorar o bezerro de ouro. Foram os levitas. Aí
Aí Deus escolheu os levitas para serem os sacerdotes. Eles iriam representar Deus na terra. E o que aconteceria com as outras tribos? Essa é a pergunta. Então é aí que a pessoa vai lá ao templo e apresentar o filho, o primogênito. Porque ele dava uma oferta como resgate daquela criança. Ele estava falando para Deus o seguinte: o sacerdote vinha, o pai vinha com a criança numa bandeja e colocava diante do sacerdote. A pergunta do sacerdote era: você vai resgatar ele ou você vai deixá-lo naquele tempo? Se o pai fosse resgatar, ele tinha que dar um valor ao sacerdote e ficar com a criança para si. Percebe que José, ele era um homem religioso, ele era um homem praticante, ele seguia ali, à risca. Gente, quando eu penso em José, a única coisa que veio à minha mente é homem obediente. Por revelação divina, ele aceitou Maria. Por revelação divina em sonhos, Deus, ele falou para José de algumas ameaças que estavam ali circundando Jesus. Era um rei chamado Herodes. Esse homem era muito feroz. Herodes, para vocês terem noção, matou a esposa que ele dizia que mais amava, matou 2 filhos, matou um sacerdote que ele chamava de pai e depois queria a vida de Jesus. E ele moveu uma ação onde teve uma matança de inocentes e por revelação divina. Olha que homem obediente. José teve um outro sonho e Deus o mandou sair daquela terra por causa dessa matança. Ele obedeceu, saiu às pressas, uma viagem longa, era no meio da noite. Pegou tudo que ele tinha, pegou a família e foi embora para o Egito. Uma terra estranha, uma terra longe. E novamente, Deus o chamou de volta para a terra de Israel quando a ameaça tinha passado, e ele obedeceu. E ele retornou com a família dele, são e salvos. E lá, Jesus foi criado, naquela terra de Nazaré, e Jesus também aprendeu com José, não só a fé, mas também a profissão do pai. José, ele proveu um lar para a família dele. Ele cuidava e sustentava a família. Ele ofereceu presença. Ele era um pai presente, um pai que fornecia provisão, proteção e afeto à sua família. Aí eu volto a perguntar: vocês conseguiram perceber por que Deus escolheu José? Era um homem de grandes qualidades: ético, honesto, fiel e obediente ao Senhor. José estava pronto a obedecer. Ele obedecia de imediato e de coração, sem argumentar, sem hesitar, sem fazer questionamento. E homens estranhos. Casar com uma mulher grávida, fugir às pressas à noite de um local porque um rei queria matar Jesus. Só a obediência que a gente consegue perceber, né? Não hesitou, não disputou, não discutiu. Ele apenas obedeceu. Ele apenas fez o que o Senhor mandou fazer. Então Deus escolheu José, um homem obediente, não só a Deus, mas às leis e às tradições, para ser o pai terreno de Jesus, para criar aquele menino que um dia também iria obedecer a ordem de entregar a vida dele numa cruz. Graças a Deus. Com certeza Jesus aprendeu com José a obediência, porque era um exemplo para a gente. Ele não foi pai biológico, né? Mas ele aceitou a responsabilidade de proteger, de cuidar, de educar. E eu olho e eu penso que Deus não poderia ter escolhido um homem melhor para criar o filho dele. Um homem humilde, ele era carpinteiro, mas ele tinha um caráter justo, ele era íntegro, piedoso, corajoso, temente, e volta a dizer, obediente. Irmãos, Jesus tinha vários títulos: filho de Deus, filho de Davi, filho do homem, mas na identidade dele, as pessoas também o reconheciam como filho de José, o carpinteiro. Então eu volto a dizer: pais,
Vocês são instrumentos usados por Deus sobre a vida dos seus filhos. Ofereça seus filhos, irmãos, uma paternidade amorosa, presente, protetora e dando exemplo de amar e servir de consumidores. Amém? Os irmãos do Glória a Jesus. Aleluia. Você deu a oportunidade, não? Obrigado, Jesus. Aleluia.